Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lexio Divina com Mateus 5, de 43 a 48. Disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esses textos, esses versículos que nós acabamos de ver, de 43 a 48, Mateus 5 é a conclusão do capítulo 5. Interessante que Jesus termina dizendo, portanto. Ou seja, leva os seus ouvintes a refletirem em tudo o que ele disse. E Jesus começa o capítulo 5, justamente o famoso Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, onde ele ensina as bem-aventuranças e depois ele vai como que fazendo entender como se vive aquelas bem-aventuranças. E no capítulo 5, o ensino reservado agora nesses versículos é justamente algo importantíssimo, como é todo o ensino de Jesus. Mas Jesus vem aperfeiçoar uma lei dada por Moisés. A lei de Moisés dizia que amasse o próximo e podia ter raiva, odiar o inimigo. Jesus vem dizer que não. Jesus vem ensinar que o amor deve ser a todas as pessoas, não apenas os próximos, não apenas os familiares, não apenas aqueles de que a gente nutre uma amizade, que a gente gosta. É muito mais do que isso. E Jesus chega a dizer, portanto, sede perfeitos. Essa perfeição que o Senhor convida aos seus discípulos e a nós a vivermos é imitar a Ele, Jesus. Jesus, ele foi desprezado, Jesus, ele foi flagelado, ele foi inocentemente condenado, ele foi morto e na hora da morte ele pediu ao Pai pelos que o estavam matando. Ou seja, Jesus ama até a morte, mesmo com injustiça, mesmo com desprezo, mesmo com condenação a ele, a sua morte, a sua vida. Mas ele mostra, no momento final da sua vida, o que ele está ensinando agora. Amar o inimigo. Naquele momento, aqueles soldados que o estavam matando eram como que seus inimigos. Embora, para ele, Jesus, não exista inimigo. Porque ele veio para o resgate de todos. Jesus hoje ensina a nós buscarmos uma amizade, buscarmos, melhor dizendo, buscarmos amar aqueles que nós não temos amizade. Amar aquelas pessoas
que de alguma forma nos prejudicaram, nos desprezaram, nos julgaram, que falaram mal de nós. Nós somos chamados a amar essas pessoas. E amar essas pessoas é querer a ela aquilo que nós queremos para nós. Esse é o caminho de perfeição. Jesus, ele chega a dizer: o Pai que está nos céus, ele faz nascer o sol sobre maus e bons, faz cair a chuva sobre justos e injustos. E aí ele continua: porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos, os fariseus, os gentios, os pagãos fazem a mesma coisa. Os traficantes fazem a mesma coisa. Os marginais fazem a mesma coisa. Mas o grande convite é nós sermos transcendentes. Nós amarmos a quem não merece, querer o bem daquele que nos quer o mal. Porque nós somos chamados a ter os sentimentos de Jesus Cristo, a ter o mesmo sentimento do Filho de Deus, do próprio Deus. O seguir a Jesus Cristo é seguir rumo à vida eterna, à felicidade eterna. O Senhor está nos propondo que, mesmo com dificuldade, mesmo com sofrimento, por isso que Ele diz: tome a sua cruz diária e me siga. Esse me siga é siga os meus passos, siga o meu ensinamento, siga o meu evangelho. E o evangelho de Jesus é cruz. Ele disse: tome a sua cruz diária e me siga. Nós somos chamados a essa conversão. Somos chamados a trilhar um caminho de perfeição, porque é esse caminho que nos leva ao céu. Será que a gente, por capricho ou pelo temperamento, será que a gente não vai se violentar? Sim, o reino do céu são dos violentos. Violentos são aqueles que brigam com os outros. Não é isso. Violentos no sentido de violentar a si próprio, as suas ideias, os seus pensamentos, os achismos, para transcender. Uma violência, amar a quem não merece ser amado na nossa visão. Perdoar a quem não merece ser perdoado na nossa visão. Fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. É o grande convite de Jesus hoje. Esse é o caminho de perfeição. Esse é o convite que o Senhor faz a você e que faz a mim. E esse período quaresmal é um período maravilhoso, porque é um período de mais reflexão, é um período especialíssimo em que a graça de Deus cai mais abundantemente sobre nós, não que não caia sempre, mas porque nós nos abrimos. Esse período nos convida a essa abertura para que a graça de Deus caia abundantemente sobre nós. É difícil, mas é possível. Jesus não ia pedir algo, não ia melhor do que isso, não é pedir não. Jesus não ia nos mandar fazer algo que não fosse possível. O Espírito Santo que Ele nos prometeu e que enviou, Ele nos fortalece, Ele nos renova e nos dá condições de vivermos, se tivermos o propósito, o Evangelho de Jesus, que é da nossa salvação. Façamos então esse compromisso, mesmo com violência interior, de perdoarmos a quem na nossa visão não merece, de amarmos a quem na nossa visão não merece, mas esse é o ensino de Jesus para o nosso bem, para a nossa salvação. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.